sou Adriano Machado mais uma vez. Como evitar maus tratos a idosos. A situação realmente desagradável, não é simples de pegar, então a melhor forma de se evitar isso começa na seleção de cuidadores. Faça uma seleção criteriosa dos seus profissionais e não abra mão desses pontos que eu vou te falar. O primeiro ponto é o seguinte: faça a sua seleção em mais de uma etapa, em mais de um dia. Você chama para uma primeira entrevista e você chama para conversar de novo no dia seguinte, 2, 3 dias depois. Fazendo dessa forma, você testa o interesse do seu candidato. Okay? Você tem que deixar claro o que você espera dele, aonde ele vai trabalhar, quais são os dias e horários do trabalho, quanto ele vai ganhar, quais são as obrigações dele, quais são as obrigações de outros trabalhadores, como empregadas domésticas, se houverem na casa. Mas faça essa entrevista, separe esses tópicos para entrevistar o básico num dia e o restante no outro, mas faça em 2 momentos. E fazendo dessa forma você vai testar o interesse do seu candidato e só vem para a segunda entrevista quem de fato estiver um pouco mais interessado. Você pode ou não chamar os candidatos pré-aprovados para uma ambientação, que é conhecer a rotina da casa com outros candidatos. Se você tiver tempo também é recomendável fazer dessa forma. Uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: não deixe de tirar nada consta. Você pode tirar facilmente na Polícia Civil da sua cidade, na Polícia Federal, geralmente tira-se pela internet, na Polícia Civil, na Polícia Federal sim, você tira pela internet. Tire também o nada consta na Justiça Local, Justiça Estadual e na Justiça Federal da sua região. E mais importante do que o papel, do que o nada consta, é você checar a referência. Você ligar para os trabalhos em que aquele cuidador te reportou no currículo que ele passou, casa do fulano, casa do ciclano, ele disse que trabalhou lá 6 meses, ligue na casa, pergunta se ele de fato trabalhou 6 meses, pergunta se a família pode dar referências, descreva a tua situação, sem dar nomes, mas olha, é um idoso acamado, que tem uma demanda assim, uma demanda assado, e pergunte se aquela pessoa que conhece, se a referência do seu cuidador, que já o conheceu trabalhando, se ele acha que aquele cuidador é adequado para aquela situação. Quando você começa a entrar em detalhes, você começa a ouvir coisa do tipo: olha, cozinhava muito bem, mas nunca ficou sozinho com a mamãe. E se no seu caso for necessário deixar sozinho, vale a pena pensar se aquela pessoa de fato é a mais indicada para cuidar do seu idoso, do seu portador de necessidades especiais. Um outro item que é importantíssimo é o seguinte: o cuidador ele é um profissional habilitado para prestar cuidados sob orientação de familiares ou profissionais. Para isso eu vou ler para vocês a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que o Ministério do Trabalho definiu para o cuidador de idoso. Então vamos lá. CBO 516210, cuidador de idosos. Acompanhante de idosos, cuidador de pessoas idosas e dependentes, cuidador de idosos domiciliar, cuidador de idosos institucional ou gerossitter. Bom, descrição sumária das atividades. Cuidam de idosos a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. O que isso quer dizer? Que o cuidador é responsável por fazer pela pessoa assistida tudo o que ela faria se ela não tivesse alguma incapacidade. Mas ele não faz isso sozinho, ele faz isso sob orientação de responsáveis diretos, de profissionais de saúde, de familiares, de pessoas de instituições, se for o caso de alguém que mora numa instituição. Então, não deixe o seu cuidador ficar por conta do seu idoso. Não quer dizer que ele não possa ficar sozinho, mas quer dizer que ele deve seguir as atividades conforme definido por um responsável. O cuidador é o braço, mas ele não pode ser a cabeça sozinho. O familiar, ele tem que estar presente no cuidado. E deixar um cuidador sozinho é o primeiro caminho, é o primeiro passo para você cair numa situação indesejável de um maltrato. Quando eu digo para não deixar o cuidador sozinho, não quer dizer que o familiar precise ficar o tempo todo do lado, até porque se ele contratou um cuidador, ele espera que o cuidador faça essa parte física do trabalho por ele ou faça boa parte do trabalho físico por ele. Mas não deixar o cuidador com a impressão, com a sensação de que ele está sozinho. E para isso tem uma ferramenta utilíssima e que tem caído muito de custo, e nós tivemos o prazer de utilizar na residência da minha avó, e isso realmente fez muita diferença, que é um sistema de monitoramento por câmeras. Hoje existem 2 tipos de sistemas, principalmente utilizados para monitoramento residencial. Um que utiliza um DVR, que é um dispositivo de gravação, parece um DVD antigo, a maioria tem mais ou menos um palmo de
de frente, um palmo de fundo e mais uns 4 dedos de altura. E ele tem um HD de computador lá dentro. E eles gravam geralmente 4, 8, 12 câmeras, 16, quantas você precisar. E essas imagens podem ser recuperadas e também transmitidas via internet. Então isso dá a sensação para o cuidador de que o cuidador não está sozinho. O cuidador que é acompanhado por um sistema de câmeras, nesse tipo de situação o jaleco fica fechado mais vezes, geralmente ele está com o calçado adequado mais vezes, a alimentação sai no horário certo, com maior frequência. Então, enfim, o cuidador, tendo a sensação que não está sozinho, ele vai se policiar mais, porque ele não sabe, naquele momento, quem está observando ou não. E, bom, quem não deve não teme, né? Então quem não tem problema com ser monitorado, certamente não vai ter problema em dizer e mostrar as suas ações. E, bom, voltando então para o sistema de câmeras, o DVR é o primeiro sistema. O segundo sistema são câmeras que elas transmitem sem necessidade de um DVR. Geralmente elas transmitem pelo Wi-Fi, gravam num cartão de memória que fica na câmera e você pode colocar quantas você quiser. Nos dois casos, sejam câmeras autônomas que gravam e transmitem ou câmeras que precisam do DVR, você vai precisar de uma internet rápida, preferencialmente que não seja uma internet celular, 3G, 4G, seja uma internet cabeada, para poder transmitir essas imagens com qualidade. E outra coisa que é importante, se você estiver pensando em instalar um sistema com HD, com DVR, considere comprar um HD especial para gravação, um HD que roda de forma contínua. E HDs que não são assim, eles queimam mais rápido e tendem a durar menos, tendem a ser menores também. Você pode comprar um HD com uma capacidade maior, a maioria vai gravar de 1 a 2 semanas, se estiver gravando de forma contínua, um HD com um tamanho razoável, aí um técnico especialista vai ser mais indicado para poder te orientar sobre o tamanho, mas peça para ele um HD com capacidade de gravação contínua, para evitar que você tenha que substituir esse equipamento com mais frequência. E outra dica importante é o seguinte, mesmo você obviamente não vai fazer Big Brother, não vai ficar acompanhando a rotina do seu idoso 24 horas por dia, mas tem o hábito de pelo menos dia sim, dia não, acompanhando na tela do celular, do computador, do seu tablet, de olhar as câmeras e ligar para o cuidador e dizer, olha, por que tem um copo em cima da mesa, né? Eu vi que você deu o remédio na hora tal aqui na câmera, a cama está desarrumada. Isso não é para não é para dar a sensação de que o cuidador está trabalhando o tempo todo sob vigilância, mas é para dizer para ele o seguinte, olha, você não está sozinho, então preste muita atenção na mamãe, no papai, no vovô, porque ele pode não responder por si, mas nós estamos aqui para poder ajudá-lo e nós estamos acompanhando.